Quando nós temos dúvidas na fé, podemos pensar: será que somos culpados por não termos fé suficiente ou confiança suficiente em Deus? Então a resposta é: já que estamos rezando, vamos ter mais um pedido. Hashem, por favor, aumente minha fé e aumente a minha confiança em você. Estamos elevando espiritualmente o local no qual nós nos encontramos. E hoje é possível fazer isso facilmente por meio da internet, particularmente desse programa, que é o Zoom. Então, a ideia é de que, ao estudarmos a Torá, nós estamos realmente elevando as faíscas espirituais do nosso ambiente, da nossa cidade. E alguns aqui presentes são, se não são o único, são um dos únicos que representam os Bnei Noach em sua cidade de origem. Então saibam vocês que Hashem os escolheu para poderem elevar a sua localidade, a sua cidade, a sua região, e a Torá tem essa capacidade. A Torá é a sabedoria infinita de Deus. E existe uma ideia de que a natureza, as montanhas, os lagos, os rios, as estradas, a lavoura, o mato, etc., estão esperando desde a criação do mundo para que alguém passasse nas proximidades estudando Torá. Nós vamos falar hoje, o nosso tema aqui é em relação a... Deixa eu me lembrar aqui. O nosso tema é em relação ao serviço a Deus. Qual é o aspecto decisivo? E o que é mais importante, não? Fé ou confiança em Deus? Fé ou confiança? Então, nós vamos ver uma passagem da porção anterior, Shemot. Vamos ver alguma coisinha também do comecinho dessa porção, que é Vaerá, tá? Existe o conceito de fé. Nós temos 13 princípios da fé judaica que foram enumerados pelo Rambam. Rambam são as iniciais de Rabi Moshe ben Maimon. Maimon, mais conhecido na forma latinizada como Maimônides. Então, são os 13 princípios da fé judaica. Qual é a ideia de fé? Fé é a conexão do povo de Israel e, por extensão, os Bnei Noach, a humanidade, a conexão com o único Deus. Fé é esse elo que se revela por meio do estudo da Torá e, principalmente, de uma vivência diferenciada, onde procuramos cumprir com as orientações divinas, a saber, as 613 mitzvot cumpridas pelo povo de Israel. Hoje em dia só temos 150, 180 por aí. A maioria são ligadas ao templo, só serão reativadas por ocasião da revelação do Mashiach, da redenção, a qualquer momento. E também as 7 mitzvot de Noach, as 7 mitzvot dos descendentes de Noé. Esse é o conceito de... Muito bem, Rambam, exatamente, muito bom, gostei, Patrícia. Então, esse é o conceito de fé. Mas nós vamos citar uma passagem da porção anterior e também alguma coisinha dessa porção também. Moshe Rabbeinu, ele sai para ver os seus irmãos. Lembrando que Moshe não foi escravizado. 4 grupos diferentes de judeus não foram escravizados. O primeiro grupo é o próprio Moshe. Ele é o integrante... Muito bem, Romacho, gostei. Ele é integrante do primeiro
Do primeiro grupo. Por que que Moshe não poderia ser escravizado? Porque ele cresceu aonde? No palácio do Paró. Não é, provavelmente não é o mesmo Paró com o qual Moshe está falando. Moshe cresceu na época do Paró que faleceu. Na porção anterior aparece que um faraó faleceu. E aí subiu um outro no lugar. Então Moshe é da época do primeiro Paró. A Bátia, a filha do Paró, eu não sei qual era o nome dela no antigo egípcio, era não sei qual era o nome dela, mas quando ela se converteu ao judaísmo, ela ganhou o nome de Bátia. Bátia significa filha de Deus. É um nome típico em hebraico, um nome típico judaico, Bátia. E Moshe, então, ele cresceu, apesar de que ele tinha também a presença do seu pai e da sua mãe, o educando, ele cresceu nas dependências do palácio do Paró. Mas também a tribo de Levi não foi escravizada. Existe uma opinião que a tribo de Issachar também não foi escravizada. Issachar se dedicava ao estudo da Torá. Existe um quarto assunto um pouco mais triste, que a maior parte do povo de Israel se afastou tanto do judaísmo lá no Egito que não eram mais identificados como judeus. Então, não tinha como identificá-los, por isso eles não foram escravizados, porque eles se pareciam totalmente com os egípcios, apesar de ou serem judeus ou serem descendentes de judeus. Então, não basta só ser judeu, não basta ser só descendente de judeu, tem que ser judeu. E esses judeus eram muito afastados, etc. Existe uma opinião de que a mistura de povos que saiu do Egito junto com o povo de Israel eram descendentes desses judeus bem afastados, que eram a maioria do povo. Muito bem. Moshe saiu para ver os seus irmãos. E o que ele viu? Uma cena inusitada. Ele viu um egípcio tentando golpear mortalmente um judeu. A história por trás dessa cena é que o egípcio ele acabou ficando, no termo moderno, né? Ficando com a esposa desse judeu, que era judia. Mas ele fazia de uma forma discreta, sem que o próprio marido percebesse. Quando o marido percebeu, então ele era um soldado, esse egípcio, quer dizer, controlava os escravos. Então, quando o marido percebeu, ele tentou matá-lo. A esse marido, em relação à esposa, esse egípcio tinha um caso com ela, né? E Moshe saiu em defesa desse judeu. E Moshe golpeou mortalmente esse egípcio. Vêm os comentários e dizem que Moshe olhou para um lado, olhou para o outro. Isso está escrito claramente na Torá. Olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não tinha ninguém e abateu o egípcio. Explicam os comentários. Moshe olhou para um lado, para todos os ancestrais daquele egípcio. Olhou para o outro lado, para todos os possíveis descendentes daquele egípcio. Viu que não tinha ninguém que pudesse fazer com que esse egípcio fosse poupado, ninguém especial. Então Moshe matou o egípcio. Detalhe, Moshe não tocou num fio de cabelo do egípcio. Ele simplesmente usou um nome cabalístico de Deus e o corpo do egípcio desapareceu e ele se desmanchou em ossos. Moshe Rabbeinu enterrou a caveira do egípcio, porque o corpo dele tinha sumido instantaneamente, só tinha ficado ele pronunciou o nome sagrado de Deus, né? Então, mas de qualquer forma, no dia seguinte, Moshe Rabbeinu viu 2 judeus brigando. Que estranho, para quem convive na comunidade judaica, a coisa mais comum é 2 judeus. Infelizmente, é tão importante a união do povo de Israel que os judeus brigam à torta à direita. Viu? O país talvez que mais tenha partidos no mundo deve ser Israel. Tem mais partido do que gente. Lá tem mais cacique do que índio lá em Israel. Isso aqui me lembra uma piada. O presidente Lyndon Johnson, ele chegou pro
para o David Ben-Gurion, primeiro-ministro e um dos fundadores do Estado de Israel, Lyndon Johnson quis esnobar. Naquela época, os Estados Unidos tinha 100 milhões de pessoas. E aí o Lyndon Johnson olhou para o Ben-Gurion, né, primeiro-ministro de um paizinho pequenininho, né, nanico, que era Israel. Aí o Lyndon Johnson, presidente americano, ele deu o olhar dele, 347,5, fiz assim, deu aquele olhar lá. Ele falou: o senhor sabe, né, que eu sou presidente de uma nação de 100 milhões de 100 milhões de pessoas? Aí o Ben-Gurion deu o olhar dele, 459, fez e falou: ah, é? Ah, é? E eu sou presidente de uma nação de 1 milhão de presidentes. Cada judeu tem mania, quer ser presidente. Cada judeu tem mania, tem esse negócio de liderança, coisa de mania. Então, lá, todo mundo quer ser presidente. Lá, hoje em dia tem 7, 8 milhões de israelenses, todos eles querem dar palpite sobre tudo que acontece na política e na economia de Israel e querem provar para os outros 7.999.999 que ele está certo e todos os outros estão errados. Isso é comum. Então, os dois judeus estavam brigando. E aí Moshe Rabbeinu falou, interessante que Moshe chamou um deles de Irachá, porque Moshe já conhecia. É uma história longa, esses dois judeus aqui, eles eram da tribo de Reuven, chamados de Datan e Aviram. Eles estavam brigando e um deles falou: você vai me abater como você abateu ontem o egípcio, como você golpeou mortalmente? Irachá significa perverso. Muito bem, Yosef. E você vai me golpear, vai me matar como você matou? Aí Moshe Rabbeinu ficou temeroso e ele comentou: Achen nodá et adavar. Portanto, ficaram sabendo disso que aconteceu. Moshe temeu e fugiu do Egito. Ele fugiu do Egito. Logo em seguida, Paró ficou sabendo e enviou seus soldados para perseguir e matar o Moshe. A Torá, nenhuma palavra da Torá é a mais, está em excesso. Essa história daqui deve ensinar alguma lição para nós. Moshe temeu e saiu correndo e foram ao encontro dele e o perseguiram. Poxa, mas por que Moshe temeu? Moshe não é qualquer pessoa. Moshe Rabbeinu é a maior carreira empreendida em toda a história da civilização humana. A pessoa que mais próximo de Deus chegou até hoje foi Moshe. E Moshe temeu, e logo em seguida ele fugiu. Então a Torá quer nos ensinar algo. A Torá não nos ensina somente algo por alguma situação positiva. A Torá quer nos ensinar algo da situação negativa. Mas como? Moshe temeu, por quê? Moshe era um homem de fé. Mas aí a gente tem que definir. Fé é uma coisa. O que é fé? Fé é a crença em um único Deus. Fé é a crença em cada um dos 13 princípios do Maimônides. Deus é o ser, a causa primordial, a meta final. Ele é único, ele era, é e será. Ele fez, faz e fará todos os feitos. Era, é e será o único Deus, a unicidade de Deus. Também que ele recompensa aqueles que o seguem e pune e castiga aqueles que transgridem as suas orientações e os seus mandamentos. Isso é fé. Então Moshe pensou naquele momento: talvez por algum motivo eu mereça ser perseguido.
eu não sei exatamente a minha ficha junto a Deus. Hashem, ele é bondoso, mas ele recompensa aqueles que o seguem e pune aqueles que não o seguem. E pode ser que, por algum motivo que eu desconheça, eu esteja sofrendo a punição de Deus. Isso é fé. Fé é a crença do sistema divino de recompensa e castigo. Mas, nesse momento, a Torá quer nos ensinar algo a mais. Algo que não tem nada, absolutamente nada a ver com fé. É o conceito da confiança em Deus. Fé é algo que pode ser desenvolvido e, à medida que as pessoas se aproximam de Deus, elas têm mais fé em Deus. Mas confiança é algo totalmente diferente. Confiança pode vir de qualquer pessoa, até de um picareta. Imagine só um assassino, um bandido, um traficante, que ele está andando no Rio de Janeiro, na linha vermelha ou na linha amarela, e de repente tem um cerco policial na via, na estrada, um monte de carros da polícia fazem o cerco, e esse bandido, ele começa a rezar para Deus: Deus, por favor, eu confio no Senhor, o Senhor vai me dar um jeito, o Senhor vai me livrar dessa. Ele centra o pensamento e o coração dele em Deus, o bandidão, e ele consegue, ele vai com o carro, com tudo, ele consegue, o carro dele é cravado de balas, mas assim como os filmes do YouTube, ou da Netflix, ou do próprio Facebook, assim como um filme de ação, ele passa com o carro à última velocidade, estoura com todos os carros, e apesar do carro dele ser cravado de balas, ele consegue se safar e vai embora. Alguma coisa está errada aqui, afinal. Nesse filme, ele é mocinho ou ele é bandido? Que eu saiba, os policiais são os mocinhos, ele é o bandido. Então, como que ele consegue se safar de um cerco policial? E naquele momento ele pensou em Deus. Então, confiança é uma novidade da Torá. Confiança não tem nada a ver com fé. Os perversos não podem ter fé em Deus? Sim. Eles podem se arrepender, pensar, ó, eu estou frito, melhor eu me arrepender, porque se depender da situação da recompensa e castigo, eu estou frito. Então, é um bom motivo para ele começar a reavaliar o seu comportamento, os seus atos, etc. Mas fé é uma coisa totalmente diferente. O que é, desculpa, confiança? O que é confiança? Interessante que confiança, na linguagem antiga, de hebraico clássico, é chamado Lashon HaKodesh bitachon. Mas hoje em dia, modernamente, a sociedade israelense usa esse termo para outro conceito, o conceito de segurança. Então, bitachon pode ser tanto confiança como segurança. A verdade é que o sentimento de confiança gera na pessoa segurança, porque a pessoa consegue desenvolver o sentimento de certeza absoluta que Deus vai atender os seus pedidos. Eu vou contar uma historiazinha aqui, todas as nossas histórias são reais, uma história que aconteceu há centenas de anos atrás, na terra de Israel. Muitas épocas, em muitos anos, Israel passa por uma grande seca, uma grande estiagem. Então, na cidade de Jerusalém, o povo de Israel, a comunidade lá, que havia naquela época, rezou para Deus para precipitar, trazer a bênção das chuvas, mas as chuvas não vieram. Então, os rabinos começaram a decretar o recitar dos salmos na sinagoga, o toque do shofar para sensibilizar o povo, para se arrepender das falhas, para que Hashem pudesse mandar chuva. E aí decretaram jejuns para que todo o povo fizesse e pudesse fazer techuvá, o retorno a Deus.
E nada de chover. Nada de chover. Aí os rabinos estavam bem preocupados. Bem preocupados. Por que que não chovia? Aí eles estavam tomando novas providências, que a comunidade judaica lá estava entrando numa fria, né? Quer dizer, apesar de estar quente, estava entrando numa fria. Quer dizer, sem chuva, sem água, calamidade pública. E os rabinos estavam bem preocupados. Até que chegou alguém e falou o seguinte: vocês estão preocupados com a chuva? Não fiquem preocupados, não. Tem uma senhorinha lá no final da cidade de Jerusalém. É só falar com ela que começa a chover. Eles ouviram o recado dessa pessoa e foram ver quem é essa tal da senhorinha. Era uma senhora que ela fazia vasos de barro. Ela fazia vasos de barro. E ela punha no telhado da casa dela para secar. Então essa senhorinha olhava para Deus, olhava para o céu e falava: Hashem, os meus vasos precisam secar. Não manda chuva, não. Tem que ter um solzinho bem legal para os meus vasos secarem. Por favor, não vai mandar chuva. Essa senhorinha falava e os rabinos descobriram que era ela que estava impedindo de chover na cidade de Jerusalém. Todos os rabinos e os tzadikim e as pessoas que estudavam Torá o tempo todo e as pessoas devotas a Deus, repletas de mitzvot e boas ações, e toda a comunidade sagrada de Jerusalém rezando o tempo todo para chover, e aquela senhorinha no final da cidade ela nem rezou, ela deu uma ordem para Deus. Ela chegou para Deus e falou: por favor, eu sempre conto com o senhor. Eu quero que o senhor também me ajude aí. Não chove. Acharam estranho. Aí os rabinos foram falar com ela. Eles falaram: a senhora sabe o que está acontecendo na cidade de Jerusalém? Ela falou: eu sei. Os meus vasos estão secando. Não! Aí eles explicaram um pouquinho a situação de Jerusalém, que estava há muito tempo sem chuva. E aí eles pediram para aquela senhorinha: a senhora pode dar um jeitinho de rezar para Deus para começar a chover? Ela falou: eu não rezo para Deus. Quando eu preciso de uma coisa, eu saio da minha casinha, eu vou lá fora, olho para o céu, converso com Deus, peço na hora. Os rabinos falaram: como? Não estamos entendendo. Ela falou: estão precisando de chuva? Espera um pouquinho. Ela saiu de casa, foi lá fora, olhou para cima e falou: Deus, meus vasos já estão quase secos e os rabinos aí estão preocupados. Só, por gentileza, pode fazer chover? Tchabum! E começou a chover na hora. Aquela senhorinha bem simples tinha o coração do tamanho do mundo, que fez com que ela tivesse não só fé, ela tinha confiança, ela tinha a certeza absoluta de que quando ela pedisse alguma coisa, muito simples, Deus era a chapa dela, era amiguinho dela, e Deus ia atendê-la. E o milagre. Tudo que ela pedia para Deus acontecia na hora. Porque nem passava pela cabeça dela que Deus pudesse não atendê-la. Ela tinha certeza absoluta que Deus iria atendê-la. Isso se chama confiança em Deus. Naquele momento, o Moshe era um homem de fé, mas naquele momento, ele não teve confiança. Ele teria que ter a absoluta certeza de que Deus ia salvá-lo. Pouco tempo depois, Moshe se corrigiu. Está escrito lá no Sefer Dvarim, no Deuteronômio, que Moshe, falando as suas últimas palavras para o povo de Israel antes de falecer, ele fez uma retrospectiva, não era do dia 31 da Rede Globo, mas ele fez uma retrospectiva de 40 anos de deserto, etc. Ele falou: Vayatzileini Hashem, e o Senhor me salvou da espada do Paró. O que aconteceu? Isso não está escrito claramente na Torá, mas com essa informação nós deduzimos
E o Midrash fala que exatamente isso que ocorreu. Os soldados do Paró perseguiram o Moshe. Acontece que eles conseguiram alcançar o Moshe. Eles conseguiram interceptá-lo. O que está escrito no Talmud? No Talmud está escrito muita coisa. Mas uma das frases do Talmud é que mesmo que uma espada esteja encostada no seu pescoço com a intenção de decapitá-lo, arrancar a sua cabeça, você não deve perder a esperança pela salvação de Deus. Essa esperança não está ligada à fé. Não está ligada à fé. Porque pode ser que a pessoa mereça ter a cabeça arrancada. Está ligado ao quê? A confiança. Deus, eu sei que o Senhor vai me salvar nessa. O que aconteceu? Um soldado do Paró pegou a espada e foi decapitar o Moshe. O pescoço, naquela hora, Moshe pensou, Deus, eu agora confio no Senhor. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai me salvar. O pescoço de Moshe enrijeceu tal qual uma pedra de mármore e a espada, em vez de decapitar o Moshe, se quebrou no pescoço de Moshe. A espada se quebrou. Por isso que ele fala lá na frente, no Deuteronômio, Vayatzileini mecherev Paró, e o Senhor me salvou da espada do Paró. Moshe se corrigiu. Aquilo que ele não teve quando ele salvou aquele judeu abatendo seu perseguidor mortal, que era o egípcio, ele conseguiu se recuperar, ele conseguiu se refazer no aspecto da confiança em Deus, quando a espada do soldado do Paró se quebrou no pescoço de Moshe. Isso não está claro na Torá, isso está no Midrash, e é indicado por aquela frase lá na frente, quando isso sim está na Torá, quando Moshe fala, Vayatzileini, Micherev Paró, e o Senhor me salvou da espada do Paró. A mesma coisa tem em outras passagens. Yaakov Avinu, o patriarca, ele ficou muito, muito, muito preocupado que ele ia se reencontrar com o Esav. E Yaakov ainda falou, Katonti, Mikola Hassadim, Mikola Emet. Eu me sinto pequeno diante de tantas bondades e verdades, Hashem, que você fez comigo, fizestes comigo. Eu me sinto pequeno, Hashem. O Senhor é muito bondoso, mas o meu cartão de crédito tinha limite. Será que estourou? Se o limite do cartão estourou, não posso fazer mais nenhuma compra. Hashem, pode ser que os meus méritos acabaram. Pode ser que agora o Isaf vai me abater porque acabou. O Senhor fez tanta bondade por mim que eu não tenho mais mérito. Acabou. Não, não, não. Yaakov, patriarca Yaakov, isso é fé. Mas nesse momento não basta ter fé. O Senhor tem que ter confiança em Deus. Deus é infinitamente bondoso e piedoso. Ele pode fazer bem com quem merece e pode fazer bem com quem não merece. E como que uma pessoa que não merece, um bandido que vai enfrentar o cerco policial, como que ele pode ter a resposta divina? Porque no momento que ele centra a mente dele, o coração, e tem certeza absoluta que Deus vai responder a ele, ele cria um mérito paralelo, que não tem nada a ver com a picaretagem dele. Pode ser um assassino. Mas naquele momento, ele centrou a mente e o coração em Deus, então ele criou um mérito espiritual. Deus vai responder ele única e exclusivamente porque ele teve confiança e a certeza absoluta de que Deus iria atendê-lo. Mesmo que ele seja um picareta, mesmo que ele seja um assassino, um bandidão, traficante lá da favela, do morro, do complexo do Alemão. Mesmo assim, Deus vai atendê-lo. Por quê? Porque naquele momento ele desenvolveu um sentimento puro, mesmo sendo picareta. Ele desenvolveu um sentimento puro, ele pediu a Deus e teve certeza absoluta que Deus o atenderia naquele momento. Não basta todos nós termos fé. Fé é para quem é bonzinho e para quem é mauzão. E para quem sabe que tem dívidas com Deus e com as pessoas, e não são dívidas simples. Vamos dizer um assassino. Quer coisa pior do que um assassino? Fé é complicado, porque ele pode dizer, eu mereço. Se eu for metralhado, se eu for morto dentro da prisão, eu mereço.
Mas se ele tiver confiança em Deus, então Deus vai safá-lo de tudo, toda e qualquer situação. Veja só, fé está ligado com as nossas qualidades e os nossos defeitos, com os nossos méritos e com os nossos deméritos, com o sistema de Deus de ou recompensar ou castigar. Confiança em Deus cria um mérito próprio que não tem nada a ver com aquilo que nós somos e é o suficiente para sermos atendidos prontamente por Deus.